Olá, meus amores, eu sou Fê Pinheiro do @ego.fe e esse é o meu canal no YouTube. Bom, meus amores, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal e vai finalmente retornar com um quadro que eu sou apaixonado nesse canal. Hoje a gente vai fazer o primeiro Fê Responde, que é um quadro onde eu respondo perguntas aleatórias de vocês, né, sobre assuntos específicos ou também assuntos aleatórios, como no caso de hoje, que são perguntas mais gerais, e a gente conversa um pouco sobre essas dúvidas, esses questionamentos, principalmente porque muita gente nova chegou a partir do meu vídeo de inscrição para o Corrida das Blogueiras, a partir da minha collab com o Renan, a partir de um react que fizeram da minha inscrição também. Enfim, gente, muita coisa nova, muita gente nova, e hoje eu vim aqui, ó, apenas um rosto, né, uma coisa assim, para vir responder essas perguntas para vocês. Bom, mas antes de qualquer coisa, não esquece principalmente de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser notificado assim que sair vídeo novo por aqui. Não esquece também, por favor, de deixar o seu like para incentivar e qualificar esse conteúdo de hoje. E agora bora lá, né? Porque a gente tem bastante pergunta para responder. Temos perguntas profundas e temos perguntas mais palhaçadas também, né? Porque ninguém é obrigado. Mas a primeira é babado, viu? Uma coisa assim, sessão de terapia. Vamos começar daquele jeito. A primeira pergunta é: o que te motiva todos os dias? E essa pergunta me fez me perguntar sobre muita coisa, inclusive. Porque eu acho que é muito específico, né? Falar uma coisa só, né? Que, tipo, motiva a gente todos os dias. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nesses últimos dias, pelo menos, o que mais tem me motivado é exatamente o que eu tô fazendo agora, assim. É ver que finalmente eu consegui possibilitar tanta coisa que eu sonhei por tanto tempo na minha vida, assim. Esses dias eu fui pro interior e eu tava pensando muito sobre essas prospecções, assim, né? Que eu acreditava tanto antigamente e que hoje são tão reais, assim, no meu cotidiano. Como estar, né, vivendo da minha criação de conteúdo, como estar fazendo muita coisa dentro desse sentido, também em relação ao meu trabalho com figurino cênico, também em relação ao meu trabalho com produção audiovisual e produção de imagem, né, dentro desse sentido, e várias outras coisas que vocês ainda vão acompanhar ao decorrer de todo esse tempo, que estão acontecendo e que vão acontecendo ao decorrer da minha vida, né. Então eu acho que o que mais me motiva é estar finalmente vivendo aquilo que eu sempre sonhei viver, assim, né, e em grandes processos também, porque eu sei que eu ainda vou viver muita coisa do que eu ainda sonho, assim. Então é muito gostoso poder experienciar isso, sabe? Olhar para trás e falar assim, caramba, eu realmente consegui pelo menos uma parte daquilo que eu sempre sonhei, assim. Eu acho que isso já faz muita diferença, assim. Isso com certeza me motiva demais. Bom, aqui mais uma reflexão, entendeu? Uma coisa assim que vai gerar gatilhos, inclusive, eu acho. Qual é a parte mais difícil de ser criador de conteúdo? Aqui é outra pergunta que é difícil elencar uma coisa só, né? Mas eu vou falar particularmente uma coisa mais sobre mim e vou falar talvez uma coisa mais geral também, que também atravessa essa parte mais particular, né? Mas que eu acho que, assim, particularmente para mim, a parte mais difícil de ser criador de conteúdo é juntar tudo que a gente tem enquanto pessoa, enquanto artista, enquanto, né, personalidade, persona também, e colocar isso através de conteúdos para vocês, assim. Eu sou uma pessoa que me considero muito criativo dentro de alguns sentidos, mas eu ainda passo por esses processos mais específicos de linha editorial, né, de mostrar e de contar para vocês também, através dos meus conteúdos, a forma que eu quero como vocês me vejam, a forma como eu quero como vocês conheçam o meu trabalho. Então essa é uma parte um pouco mais difícil, assim, né? Entender como é que a gente pode ser visto por vocês de diversas formas, mas principalmente as formas como a gente realmente quer ser visto, assim. Eu acho que num parâmetro geral também, é entender as especificidades, né, de cada conteúdo, de cada rede, de cada prospecção, de cada projeção também, né. Eu atualmente estou criando para várias redes, né, estou criando aqui para o YouTube, estou criando lá para o Instagram, lá para o TikTok. Então cada conteúdo é um conteúdo, cada formato é um formato, e mesmo que eu tente, né, e que atualmente eu tenha conseguido espalhar esses formatos de diversas formas para todas as redes, ainda assim cada perspectiva é uma perspectiva, né. Quem me assiste no TikTok tem uma perspectiva sobre mim, quem me assiste no YouTube tem outra perspectiva, quem me assiste no Instagram tem outra. E isso vai acontecendo e formalizando de diversas formas, assim.
Então eu acho que essa é uma dificuldade, mas também é um processo, né? Que a gente, enquanto criador de conteúdo, a gente acaba se permitindo nesse caminho todo. Assim. Bom, mais uma pergunta maravilhosa, e essa daqui é muito interessante, porque eu até comentei um pouco sobre isso no primeiro vídeo do canal. Se você não assistiu, vou deixar aqui nos cards para vocês, que é: você sempre quis seguir nesse ramo artístico ou já pensou em fazer outras coisas? Eu acho que no final do dia eu sempre fui uma pessoa artista, né? Não tinha muito como fugir desse lugar. Mas por um bom tempo, né, na verdade por um tempo específico da minha vida, eu acabei que não olhei muito para esse lado, né? Então, por exemplo, eu acabava entendendo que talvez o meu ramo artístico fosse focar em outras coisas que ainda eram sobre arte, mas que não necessariamente eram viver da arte, assim, né? Eu lembro que naquele período, assim, do meu ensino médio, durante esse pós-pandemia, né, que foi mais ou menos dos meus 17 até os meus 18 anos, mais ou menos quase 19, eu dei uma aposentada nesse sentido, assim, porque eu achava que não fazia muito sentido, né, focar muito nesse lugar artístico. Eu também estava com aquela prospecção de que eu queria ter um emprego, de que eu queria fazer uma faculdade, que tudo isso poderia ser mais prioridade do que ser uma pessoa artista. Mas eu acho que para todo mundo que é artista, a gente sabe que quando a gente simplesmente é e não tem o que fazer, assim. Seja a gente, sei lá, sendo um enfermeiro, a gente vai ser um enfermeiro artista, a gente vai ter a arte como uma parte intrínseca da nossa trajetória, e isso faz parte de quem a gente é, assim, faz parte de tudo que a gente faz e tá nesse caminho, assim. Então, mesmo que algumas vezes no CLT, em outros ramos, em outras perspectivas, eu quisesse fugir desse lugar artista da minha vida, essa parte sempre voltava, porque na verdade ela sempre esteve aqui, né? Ela só mudava de posição e foi se desencadeando ao decorrer do tempo. Aqui nós temos uma pergunta sobre a minha inscrição do Corrida, que eu acho que, enfim, já tem um vídeo de bastidor aqui para vocês, mas é legal também ir falando um pouco sobre, nesse sentido de mais especificamente, né? Então aqui estão perguntando qual foi o meu maior desafio para a minha inscrição do Corrida das Blogueiras ano 7. E assim, sem dúvida, resumir o que é o Felipe em 2 minutos. Porque eu acho que essa é a parte mais difícil, assim, da inscrição. Mais do que edição, mais do que roteiro, mais do que, enfim, tudo o que acontece depois, né, visualmente falando, fotograficamente falando, vem depois dessa pré-produção, que é decidir o que a gente quer mostrar, né? Eu fui muito sagaz, eu acho, em tentar mostrar 3 personas, assim, né? Que era o Felipe mais clean, que é esse Felipe que vocês estão vendo, era o Felipe mais artistona, assim, essa coisa mais fashion e mais apelativa. E era o Felipe mais maquiagem artística, mais punk. E dentro disso eu fui construindo as narrativas, né? Do que cada um desses Filipes queria contar e queria espalhar para o mundo, assim. E foi muito legal, inclusive eu escutei esses dias atrás de uma pessoa e fiquei me questionando muito sobre também. Que me falaram que a minha inscrição era para um público e não exatamente para o Diva Depressão. E eu acho que é exatamente sobre isso também, né? Não ironicamente, quando eu fiz o meu vídeo de inscrição, eu pensei um pouco nisso, assim. Eu quero que o público se conecte comigo e ele entenda o que de fato eu quero com aquilo, né? Além do Diva Depressão, além da de estúdio, além de toda a produção que, né, enfim, seleciona os participantes para a corrida, eu queria que o público tivesse essa ligação e esse empenho, assim, comigo dentro de toda essa narrativa mesmo. Então, quando eu escolhi, né, falar e mostrar signos do norte, por exemplo, eu queria muito que as pessoas daqui de Pará, daqui de Belém, se conectassem de alguma forma com aquele vídeo, e isso foi muito bem recebido. Inclusive, eu sou muito grato por todo mundo que me trouxe um certo incentivo, um certo apoio, né, uma certa direção em relação a isso. Então, mesmo com essa dificuldade, né, mesmo com esse desafio de contar o que era o Felipe em 2 minutos, eu fui muito bem recebido e eu sou muito grato por isso. Aqui nós temos uma pergunta polêmica e eu acho que vai ser babado responder ela também, mas eu prometo não ser muito prospectivo. Mas a pergunta é: por que você acha que não entrou no Corrida, né? Bom, aqui a gente não pode dizer muita coisa porque tem questões contratuais, mas eu acho que, sinceramente, as coisas acontecem na minha vida no tempo que elas têm que acontecer.
Então eu tô muito tranquilo de não ter entrado nessa temporada, porque eu acho que talvez para mim, inclusive, seja mais proveitoso não ter entrado agora e reverberar a temporada do lado de fora, mais uma vez, né, como eu já fiz das últimas vezes, mas agora com muito mais foco, né. Eu já tentei fazer muita coisa sobre o Corrida, fazer reprodução de prova, fazer react, fazer resumo, mas por conta do meu tempo, por conta da demanda, por conta de várias outras coisas, eu nunca conseguia focar exatamente nisso e entregar o conteúdo que eu sempre quis. E agora, tendo o tempo que eu tenho, tendo a dedicação que eu tenho, tendo a equipe que eu tenho, eu acho que isso vai ser mais possível. Eu confesso para vocês que eu ainda estou em dúvida de que conteúdo eu quero postar para vocês. Talvez, inclusive, nos próximos vídeos a gente pense em mudar o dia do vídeo do canal para que eu consiga trazer, sim, um react do episódio para vocês, porque esse é um conteúdo que eu quero muito fazer, porque quem já assistiu Corrida das Blogueiras do meu lado sabe que os comentários são babado, assim, e eu acho que vocês precisam ter esses comentários com vocês também. Mas enfim, eu acho que talvez eu não tenha entrado porque não era o momento de fato, eu acho que eu preciso talvez aprimorar mais, né, a minha trajetória enquanto criador de conteúdo e mostrar ainda mais para o programa que de fato eu preciso viver ele do lado de dentro, assim como eu consegui viver ele do lado de fora. Bom, meus amores, antes de responder as 5 últimas perguntas, eu vou pedir para você compartilhar esse conteúdo com alguém que você acha que seria muito interessante conhecer o meu trabalho, conhecer o meu canal e me conhecer melhor, né? Afinal, hoje eu tô abrindo meu coração aqui para vocês e mostrando muito do que é o Felipe por trás das câmeras. Bora para mais uma pergunta. Curti demais a collab com o Renan. Pretende trazer mais? Sim. É um perrenguezão, gente, fazer collab à distância, é todo um babado, assim. Inclusive, eu quero, talvez, muito provavelmente, trazer collabs presencialmente com pessoas daqui de Belém, com artistas que eu admiro. Penso muito em fazer uma coisa meio entrevista, uma coisa meio dela make, mas vamos projetar isso para o futuro. Mas enquanto isso não vem, eu pretendo sim trazer mais collabs. Eu pretendo muito trazer pelo menos uma collab por mês. A collab de outubro já está agendada, já está oficializada com alguém muito especial também, que também faz parte da minha trajetória. E vai ser uma collab muito legal, viu? Vai ser um vídeo muito saboroso. Então sim, gente, teremos mais collabs nesse canal. Fiquem ligados porque logo mais vem aí. Essa pergunta é muito interessante, eu acho que essa é uma das que eu mais queria responder nesse vídeo, assim. Como tem sido os retornos para sua volta para a internet, né? Eu acho que tem sido muito tranquilo e muito gostoso, né? Eu penso muito sobre isso e até não comento muito, mas eu acho que é uma das coisas que mais tem reverberado, assim, no meu coração, de que tem sido muito leve, assim, sabe? Eu acho que antes, né, nas várias outras vezes que eu tentei voltar, eu tinha muita insegurança, muita prospecção de, tipo assim, meu Deus, eu tenho que postar isso, tenho que fazer aquilo, não sei o quê. Muito por, obviamente, fazer absolutamente tudo sozinho. Mas agora, tendo o Léo, tendo, né, outras pessoas que me ajudam nesse sentido, tem se tornado muito gostoso, tem se tornado muito leve e muito mais interessante, porque aí eu consigo aliar também, né, não só a minha própria perspectiva enquanto criador de conteúdo, mas a perspectiva do Léo, que é a pessoa que trabalha comigo, e de todas essas narrativas que permeiam o que é o Felipe nessa nova fase, assim. E tem sido muito gostoso, assim, porque eu acho que eu estou conseguindo transmitir melhor para vocês, inclusive, de diversas formas, como eu mudei nesse período que eu fiquei longe e como isso aprimorou, né, esse retorno que eu fiz com tanto primor, assim. Muita gente tem ficado apaixonado nos conteúdos e eu sou muito feliz por isso. Estou muito orgulhoso de como a gente tem firmado uma estética, que era uma coisa que eu amava demais fazer nesses últimos tempos, assim. O meu feed do Instagram, meu amor. Ai, nossa, juro, assim, acho que é o meu maior deleite nos últimos tempos, assim, é olhar para aquele vídeo e falar, meu Deus, que orgulho de tudo isso aqui, assim. Então tem sido muito gostoso, muito importante, assim, poder retornar de uma forma tão leve para vocês e com vocês nesse processo. Essa pergunta é interessante, hein? Vem para São Paulo quando? Olha, queremos ir para São Paulo, né? Será que Serena tem que conhecer São Paulo? Se eu fosse pro Corrida, eu iria para São Paulo, né? Porque a gravação é lá. Mas ainda falando do Corrida, eu acho que o Corrida vai me levar para São Paulo. Não vou dizer quando, nem onde, nem porquê, mas eu acho que vocês ainda vão me ver em São Paulo por causa do Corrida das Blogueiras. Nessa temporada, na outra temporada, não sei. Mas eu acho que vocês ainda vão me ver em São Paulo pintando muito, conhecendo, colaborando, reverberando, inclusive com criadores que eu amo demais e que moram lá, dentro de toda essa perspectiva. Então, em algum momento vem aí, prometo que vem aí. Mais uma pergunta sobre Corrida das Blogueiras, porque vocês são animadas, né? Vocês gostam mesmo dessa palhaçada.
Como estava se preparando para o corrida? Essa pergunta é muito gostosa e muito interessante, porque eu acho que a preparação para o corrida, ela é muito individual, mas ao mesmo tempo ela tem processos muito específicos, né? Eu vou contar 3 coisas que eu estava fazendo nesse período, assim. A primeira delas, que eu acho que é o que vocês mais querem saber, né? Sim, gente, eu já tinha todos os looks montados na minha cabeça, já tinha painel imagético, já tinha tudo organizadinho. Até porque alguns dos looks eu não iria fazer, na verdade a maioria deles não seriam feitos do zero. Alguns eu iria comprar, outros eu iria emprestar, outros eu iria alugar para conseguir levar para o programa. Então eu já tinha meio que esse mood board informado para caso eu fosse selecionado eu realmente só enviar, mano, aí falar me empresta por favor, me aluga por favor, me vende por favor. Então, essa era uma parte que já estava preparada. Eu até postei junto com essa caixinha um spoiler de alguns looks. Confesso que eu não vou postar todos para vocês, porque alguns deles, mesmo sem o corrida, vão sair do papel para outras coisas. E eu espero que vocês estejam preparados, porque eles são X-são cante. Mas assim, além disso, eu acho que eu também estava me preparando psicologicamente, que é uma parte muito importante. Porque afinal é sobre um confinamento, é sobre um reality show, é sobre interação com muita gente que eu nunca tive tanta interação na vida. Então essa parte psicológica era uma parte que eu também estava me planejando. E outra parte também era a parte, né, emocional, no sentido de deixar as pessoas que estão comigo nesse processo, né? Muita gente passou por mim nesse processo da inscrição do corrida, assim, e, né, me apoiou de diversas formas. Então, meio que deixar essas pessoas com essa sensação de que deu certo também é uma puta responsabilidade, né? Porque a partir do momento que eu pegasse o avião e fosse gravar, a responsabilidade era absolutamente minha. E esse é um peso babado, assim. Então eu tava também me preparando emocionalmente para isso, assim, né? Para deixar as pessoas que acreditaram tanto no meu potencial e no meu trabalho e continuam acreditando, mesmo não tendo entrado no programa, o que também é muito especial, confortáveis, né, com a minha aparição e com a minha apresentação dentro do programa. Vamos para a última pergunta, que é uma pergunta muito legal, inclusive. Eu acho que ela é uma pergunta interessante de se fazer, até porque, além desse Felipe Pretty que vocês estão vendo, além desse conceito todo que vocês estão acostumados, eu também sou um Felipe muito posicionado e muito inteirado dentro de algumas coisas, e eu acho que essa pergunta reforça um pouco isso. O que tem sido viver Belém no meio de todo esse caos? Eu acho que a última palavra é exatamente o que tem sido, né? Um caos. Porque eu confesso que esse rolê todo, né, de COP30 e de muita coisa, e Belém no foco, e Norte no não sei o quê, é um lugar muito interessante, né, e muito prospectivo pra gente que trabalha com arte, que trabalha com visualidade, que tá dentro e inteiriço, né, dentro desse lugar da moda, da beleza, da criação de conteúdo nortista. Mas eu acho que a gente também tem que tomar muito cuidado com que de forma a gente olha para esses lugares, assim. Eu confesso que eu não sou uma pessoa que gosta muito de usar desse espaço, né, de uma forma muito deturpada, tanto que das diversas formas e das formas que eu tentei utilizar desses espaços, sendo uma pessoa nortista, sendo uma pessoa amazônica, eu sempre tento olhar de formas mais abrangentes, né, para não cair naquela ideia do estereótipo, do caricato, que é uma coisa que eu já falei algumas outras vezes para vocês, que eu tenho realmente muito receio, mas eu acho que eu tenho tentado principalmente entender que oportunidades eu consigo desfrutar do pós que isso me traz, assim, né? Porque eu acho que viver esse caos todo que está sendo agora é sim interessante, mas aprender que isso vai te tornar talvez mais potente, mais possível depois de todo esse caos é que é o mais interessante, assim. Porque eu acho que, assim, gente, viralizar e ser babadeira e ser icônica agora é muito fácil, né? Porque tá todo mundo olhando pra cá e tá todo mundo querendo fazer o que a gente faz, comer o que a gente come, vestir o que a gente veste. Mas e o depois? O que a gente vai fazer depois? O que vai ficar depois, principalmente, né? Quem vai ficar depois, principalmente? Então eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu quero ser o depois. Eu quero ser o que vocês vão continuar vendo, independente do que passar por aqui. Então eu acho que é isso, assim, tem sido um caos, mas eu estou tentando me organizar e me projetar da minha forma para viver esse caos de uma forma menos destrutiva, sabe? Pra gente mesmo, assim, psicologicamente falando, politicamente falando, porque tem muita coisa também política intrinsecamente dentro de todo esse processo.
Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Respondi várias perguntas aqui para vocês e eu tenho certeza que sanei algumas dúvidas. Bom, eu espero realmente que vocês tenham gostado desse quadro, porque eu pretendo trazer ele mais vezes por aqui para responder as dúvidas de vocês em relação a muita coisa que ainda falta, né? Porque a gente tem muita coisa para conversar durante todo esse período. Não esquece, por favor, de deixar o seu like, se inscrever no canal e principalmente, né, ativar o sininho de notificação, porque a gente tem muito conteúdo por aqui durante a semana. No mais é isso, um beijão e até o próximo conteúdo.